Fala moçada, volta. Vou resolver exercícios de estequiometria com vocês e vou no exercício 17 da apostila de revisão do integral ou da apostila do noturno, tá? É um exercício talvez um dos mais difíceis que a gente tem aí na lista. Vamos lá. Vamos ler o enunciado primeiro para a gente ver como proceder na resolução. A produção industrial do ácido sulfúrico é realizada a partir do enxofre, extraído de jazidas localizadas normalmente em zonas vulcânicas. O enxofre extraído é queimado ao ar atmosférico, produzindo o anidrido sulfuroso, etapa 1, que eu escrevi aqui na lousa, tá? Então tá. Após essa reação, o anidrido sulfuroso é oxidado a anidrido sulfúrico, em alta temperatura e na presença de um catalisador adequado, etapa 2, escrita aqui, certo? Então tá. Tem dois aqui. Dois aqui também. Em seguida, o anidrido sulfúrico é borbulhado em água, formando o ácido sulfúrico, etapa 3. As reações referentes a cada uma dessas etapas do processo são colocadas abaixo. Então você tem as 3 etapas que ele descreve aí no enunciado, tá? Reação com oxigênio, reação do SO2 para formar SO3, reação do SO3 com água para formar ácido sulfúrico, tá? Aí ele faz algumas perguntas, vamos virar a página. Desse modo, ao serem extraídos 200 kg de enxofre com 80% de pureza, tirar 200 kg de enxofre, tá, com 80% de pureza. De novo, apareceu pureza. O que significa essa pureza? Que 80% dessa massa total é a parte que reage. Lembra que é só a parte pura que reage, a impureza está fora. De uma jazida, 80% de pureza de uma jazida, considerando-se que o rendimento global do processo seja 90%. O que significa um rendimento de 90%? Se você ia produzir uma determinada massa X, você vai produzir 90% desse X, tá? Então o rendimento indica quantidade de produto a menos do que eu vou produzir, sempre representado em porcentagem também. Então tá. Qual a massa máxima de ácido sulfúrico que pode ser produzida nessas condições? Então tem bastante coisa para a gente observar aqui. Primeiro, tem a pureza e o rendimento que a gente já tentou entender, tá? Aí eu coloquei as massas molares para a gente fazer a nossa conta. Ele quer a massa de ácido sulfúrico. Vamos lá. A gente tem aqui uma estequiometria, um exercício que a gente chama de estequiometria com reações consecutivas. O que ocorre nesses exercícios? Ele te dá uma sequência de reações, tá? E aí, a estequiometria que você tem que fazer é de um participante da primeira, do enxofre. Ah, mas por que o enxofre participa? 200 kg de minério de enxofre, certo? 200 kg de enxofre com 80% de pureza, ele tem que participar da sua estequiometria. E aí ele pergunta, tá? Quantidade de um produto da última etapa, certo? Como é que a gente efetua os cálculos estequiométricos com essas reações sucessivas? A gente vai ter que somar todas essas etapas e encontrar uma equação global e fazer a conta em função dessa equação global. Você vai ver que na equação global vai aparecer o enxofre e vai aparecer o ácido sulfúrico, tá? Vamos lá. Como a gente vai fazer essas continhas então? Toda vez que a gente vai somar as etapas, a gente tem que tomar cuidado para, se um produto de uma reação é consumido no reagente da outra, ele tem que ser totalmente consumido, certo? Aí a gente observa o primeiro detalhe. Eu tenho 2 SO2 aqui, mas eu só produzi um SO2. O que eu tenho que fazer com essa primeira etapa? Multiplicar por 2. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu por 2, eu vou passar a ter 2 SO2. 2 SO2 produzido, 2 SO2 consumido. Eu vou cortar ele lá no fim. Aí, 2, 1, 2. Produzir 2, tem que consumir totalmente. Multiplico isso aqui por quanto? Por 2. 2 SO3, 2 SO3, 2 águas, 2 ácidos. Então tá. Acompanha aqui, porque a gente vai sair agora simplificando ou cortando todo mundo. Ó. 2 SO2 produzido, 2 SO2 consumido. 2 SO3 produzidos, 2 SO3 consumidos. Eu vou juntar tudo agora numa equação global, ó. Como é que vai ficar a minha equação global? Acompanha comigo.
isso mais isso e isso aqui. 2S, 2 mais 1, 3O2. Duas águas. Só sobrou esse aqui. 2H2SO4. Presta atenção. Eu não tenho oxigênio aqui e aqui. 2 aqui mais 1 aqui, tive que somar, hein? Fica esperto com esse detalhe. Agora eu tenho uma equação global. E é a partir dela que eu faço minha conta. Como é que eu vou fazer a conta? Quem está participando da estequiometria? Enxofre para ácido sulfúrico. Proporção deles, 2 para 2 ou 1 para 1, não é isso? Já vou colocar direto. 1 mol para 1 mol. Olha para os dados que a gente tem aqui, ó. Do enxofre é massa, e ele quer massa do ácido. Então, isso aqui, massa. E isso aqui, massa. Vou usar as massas molares. 1 mol de enxofre, 32 gramas. 1 mol de ácido, 98 gramas. Então tá. Aí eu tenho um detalhe, agora eu tenho que começar a trabalhar com as porcentagenzinhas que eu tenho. O que significa 80% de pureza? Que é 80% dos 200 que vai reagir. Olha aqui, ó. 200 quilos tá para 100%. Só que ele não é 100%, ele é o quê? 80%. X quilos que vai reagir. X vai ser 200 vezes 80 dividido por 100. X dá 160 quilos. 160 quilos só do enxofre, impureza descontada. Então, o que vai reagir é 160 quilos, tá? Vamos lá. 32 gramas reage para formar 98. 160. Preciso converter? Não. Minha estequiometria é de massa para massa. Se eu colocar a resposta ou a regra de 3 em quilos aqui, minha resposta sai em quilos também. Y aqui. Tá? Vou fazer minha continha. Acompanha aqui, ó. Y 160 vezes 98 dividido por 32. Olha aqui, ó. 160 com 32 dá 5. 5 vezes 98. Se fosse 5 vezes 100, dava 500. Então, um pouco menos, dá 490. 490 quilos. Ah, acabou o exercício? Não, não acabou. Se você for lá na letra C, você vai ver que ele te dá uma resposta de 490. Por que o exercício não acabou? Por causa disso. O que significa dizer que o rendimento é 90%? Em teoria, eu ia produzir 490, só que eu vou produzir 90% disso aí. Então eu faço mais uma regrinha de 3 aqui. 490 quilos, 100% de rendimento. 90% de rendimento, vou chamar de Z agora. Eu vou produzir 90% desses 490. Esse valor de Z aqui, ó, ele dá 441 quilos. Você poderia ter chegado a essa conclusão já. Por quê? Você sabe que não pode dar 490. Tem que dar um pouco menos que 490. Então você já exclui a letra A e a letra B. A letra C também não vai poder ser. Você tinha D e E. 90% de 490 tem que ser quase 490. O mais próximo de 490 que eu tenho, 441. Resposta que está na letra D. Então, esse exercício 17, resposta letra D. Certo, pessoal? Volto depois com mais exercícios pra gente.